Pode até parecer estranho o que eu vou te falar agora, mas tem um erro específico que faz muitas mulheres acima dos 35 anos piorarem irritação, ansiedade, TPM e até engordarem quando começa o jejum. E não tem nada a ver com falta de força de vontade. Tem a ver com entender como o corpo feminino funciona depois dos 35 anos. E se você ficar até o fim desse vídeo, você vai descobrir exatamente qual que é esse erro, como você vai evitar para você realmente fazer o jejum funcionar a seu favor. Vamos direto ao ponto aqui, ó. Jejum é uma ferramenta poderosa, mas depois dos 35 anos, o corpo feminino ele responde de forma diferente. Os seus hormônios eles vão ficando mais sensíveis ao estresse e isso muda completamente o jogo. Então, se você jejuar sem levar isso em conta, você vai ativar o seu cortisol logo cedo. E o cortisol alto logo cedo é igual a ansiedade, fome descontrolada, irritação e dificuldade para emagrecer. Então esse é o erro que destrói os seus hormônios, que bagunça tudo. Jejuar com o corpo em estresse. E o corpo em estresse não é só você estar estressado no trabalho, não. É a forma como você vive. Então o jejum, ele funciona quando o corpo está pronto. Então se você se alimenta mal, não tem rotina, tem o sono desregulado, tudo piora. Então você está ali acordando cansada, dormindo mal, jantando tarde, jantando comida ruim, comida que não é compatível com o corpo humano, com pouca proteína. Aí você está ansiosa, na correria do dia a dia. O jejum, ele vai virar um gatilho de estresse. E o corpo feminino, ele não reage bem a esse estresse. Então, depois dos 35 anos, você fazendo jejum com o corpo desse jeito, o seu corpo não vai reagir bem. Agora aí, me responda. Você já começou a fazer jejum super motivada e do nada, irritada, um cansaço inexplicável aparece, ou aquela fome que não faz sentido, que você nem consegue controlar, aquela vontade de doce que destrói qualquer disciplina? Pois é, não é fraqueza, é fisiologia. E aqui entra o primeiro ponto aqui, ó, que eu quero que você entenda. Depois dos 35 anos, o seu corpo perde aquela estabilidade para jejuar. Se sua glicose está instável, o seu sono está ruim, ou se você está com aquela inflamação crônica muito alta, o jejum ele vai virar uma agressão. O seu corpo interpreta como ameaça, o cortisol sobe, a progesterona cai, e você sente isso no seu humor, no apetite, no cansaço e no peso. Por isso que o jejum tem que ser feito da forma certa. Vamos, pense comigo aí. Se uma mulher de 35, 40, 45 anos acorda, toma um café puro, achando que está fazendo o jejum certo, só que ela dormiu mal, comeu pouca proteína no dia anterior, está estressada, com o intestino preso, aí ela já começa o dia ali com pouco combustível. E jejum sem combustível vira alarme. Isso vai bagunçar hormônios que já estão mais sensíveis. Mas agora vem a parte aqui que ninguém te conta. O jejum ele pode ser maravilhoso para você depois dos 35 anos, desde que você evite esse erro aqui e ajuste o método. Eu vou te mostrar aqui exatamente como você consegue fazer isso. Para ficar ainda mais direto ao ponto, existem 3 razões pelas quais o jejum piora hormônios em mulheres acima dos 35 anos. Primeiro, o cortisol já está lá em cima, já está alto. Segundo, a falta de proteína no dia anterior. Terceiro, comer pouco demais antes de jejuar. Então esses 3 erros fazem o corpo entrar em um modo de defesa. Quando você corrige isso, o jejum melhora a sua energia, regula seu apetite, reduz a inflamação crônica, ajuda a perder gordura e ainda melhora a clareza mental. Então o jejum tem que ser feito do jeito certo. Então aqui, ó, outro ponto. Você não precisa começar fazendo jejuns longos. Aliás, não deve. Depois dos 35, começar com jejum longo logo. É uma receita para irritação, compulsão e cansaço. O seu corpo ele tem que ir se adaptando. Você tem que ensinar o seu corpo a jejuar, não forçar. Comece ajustando a rotina, horários, quantidade de proteína e o jejum flui. E eu vou te mostrar isso no próximo bloco. Outro ponto direto aqui. O corpo feminino não responde bem ao jejum quando ele está inflamado. O que é inflamado? Com inflamação crônica. O que gera inflamação crônica? Alimentação ruim, uma rotina bagunçada que não é compatível com o equilíbrio do corpo, sono desregulado, não suplementa nada com a deficiência enorme de micronutrientes. É aquela paciente que vive inchada, com o intestino preso, comendo açúcar demais, dormindo mal, o jejum vira um gatilho. Mas quando você faz um mínimo de organização interna, o jejum se torna leve. Eu vejo isso todos os dias das minhas pacientes. Agora presta atenção aqui, isso aqui é importantíssimo. A primeira coisa que o jejum desregula quando é feito errado é o seu humor. Então se você fica assim, ó, mais explosiva, mais sensível, mais ansiosa, mais acelerada, isso não é emoção. É o hormônio reagindo ao estresse do jejum feito da forma errada. Mas quando você faz do jeito certo, o efeito é justamente o contrário. Mais calma, mais foco, mais clareza, mais leveza. E no próximo bloco eu vou te mostrar exatamente como usar o jejum a seu favor. E eu já deixei claro que jejum depois dos 35 anos não é jejum aos 25 anos. O metabolismo muda, a resposta ao estresse muda, a sensibilidade hormonal muda. E é por isso que você precisa de um jejum personalizado
para o seu momento do corpo. Não dá para você fazer igual aquele blogueiro fitness, igual a homem, igual a sua amiga que tem um metabolismo completamente diferente de você. Então, jejum para mulheres 35 mais aí é outro universo. E eu quero que você ouça isso aqui sem culpas. Se você já tentou jejuar e não conseguiu, você não falhou. Você não estava simplesmente fazendo da forma certa para o seu corpo atual. E agora você vai aprender. Então, como é que faz jejum depois dos 35 anos sem destruir seus hormônios? Porque você não precisa sofrer, não precisa passar fome, não precisa ficar irritada, nem transformar o jejum em uma batalha. O jejum certo te dá leveza, o jejum errado te drena energia. Então vamos organizar isso aqui agora. Primeiro passo. A forma como você começa o jejum define tudo. Se você começa o dia com estresse, com cortisol alto, com sono ruim ou com alimentação fraca no dia anterior, ele já virou ali gatilho de desregulação. Mas se você começa a preparar o seu corpo, ele responde bem. Então como que prepara? A sua última refeição do dia anterior, se você for fazer o jejum ali pela manhã, precisa ter tido proteína suficiente. Sem proteína, você acorda vulnerável, com glicose instável, sem suporte metabólico. E se você acorda assim, já falei que o jejum vai virar uma agressão. Então preste atenção aqui. O seu jantar precisa ter proteínas e gorduras boas. Precisa ser nutritivo, porque isso cria estabilidade para o dia seguinte. Segundo, sempre ignorado. Não comece o jejum em manhãs ruins. Acordou cansada, dormiu mal, acordou irritada, acordou com dor de cabeça, não dormiu bem. Aquele dia ali não é dia de jejum longo. Você até pode fazer um jejum curto naturalmente, mas não force. O corpo feminino não vai tolerar essa pressão metabólica quando já está no limite. Isso não é fraqueza, não, é uma inteligência fisiológica. E à medida que você equilibra esses pilares, você vai ver que vai ser raro você acordar desse jeito. E eu já falei aqui, você não vai começar o jejum no extremo. Você já não vai começar com 16 horas de jejum. Isso só funciona quando seu corpo já está equilibrado. O quanto que o corpo está equilibrado? Quando você começa com essa rotina que você vai aprender, de uma forma frequente e constante. Você precisa começar o jejum leve. Primeiro 12 horas de jejum, depois 13 horas, 14 horas e assim por diante. O corpo ele vai aprendendo. Você não força, você guia. Você acostuma o corpo. Agora de uma forma ainda mais prática. Como que eu vou saber se eu estou pronta para jejuar hoje? Observe seus sinais nas primeiras 2 horas da manhã. Se você acorda ali com a barriga estufada, com irritação, com tremor, com muita fome, com dor de cabeça, com sensação de cansaço interno, pronto. Você já sabe que aí não é o dia ideal para jejum longo, porque você não vai fazer jejum todos os dias. Você vai escolher alguns dias na semana. Nosso corpo precisa de mudanças de estratégias. Agora, se você acordou bem, sem fome, sem ansiedade, sem aquela fome intensa, eu digo, você está fisiologicamente mais preparada. E se você começar a aplicar o que eu vou te ensinar da rotina, o chá que você toma, a quantidade de água que você bebe, já facilita. É uma estratégia. E aqui vai outro ponto direto. A proteína regula o seu jejum muito mais do que você imagina. Se você quer evitar irritação e compulsão, você tem que bater a meta de proteínas no seu dia. E não é exagero. A proteína é quem dá a estabilidade. Sem proteína, qualquer jejum vai virar uma montanha-russa hormonal. Outro ajuste importante. Nada de fazer jejum longo nos dias em que você treina muito tarde ou muito forte. Jejum nesse contexto vai aumentar também o cortisol, reduzir a progesterona e causar o contrário do que você quer. Aí causa irritação, compulsão, cansaço. Agora nos dias mais leves, nos dias em que você dormiu bem, nos dias mais tranquilos, pronto. O jejum flui e você nem sente. Então o jejum é excelente, mas não em qualquer momento. Ele é poderoso. Mas ele não é poderoso em qualquer corpo, quando o corpo está de qualquer jeito. Ele precisa ser encaixado no seu funcionamento. E quando você faz isso, o efeito é impressionante. Aí sim, você vai perceber mais energia, clareza, menos irritação, menos inchaço, menos compulsão, diminuição dessa inflamação crônica. Agora vamos ajustar o passo a passo. Passo 1. Comece sempre com jejum de 12 horas. Fez bem? Sobe para 13. Fez bem? Sobe para 14. O seu corpo ele vai te mostrando o ritmo. Passo 2. Proteína obrigatória no jantar. Nada de jantar fraco, pão com café ou rodeio o dia todo comendo pouco. Isso vai prejudicar o jejum no dia seguinte. Passo 3. Água e eletrólitos de manhã. Antes do café, antes do jejum, hidrate. Isso vai reduzir o estresse metabólico. Pega um copo de água, coloca um pouco de sal integral, que isso já melhora a sua hidratação. Passo 4, não treine pesado em jejum. Treino forte exige combustível. Se não tiver, o cortisol sobe e os outros hormônios caem. Passo 5, saiba parar. Se no meio do jejum você percebe irritação, tremor, fraqueza, não é força de vontade, é a fisiologia pedindo suporte, quebre o jejum. Isso é jejum inteligente. Como é que se quebra o jejum? Proteínas e gorduras boas, não vai quebrar o jejum com pão. Passo 6, alimente o seu ciclo, não o seu ego. Depois de 35 anos, não existe glória em fazer jejum enorme. A glória está justamente em fazer um jejum que funciona. E jejum que funciona respeita o seu corpo. E deixa eu te explicar uma coisa que liberta muitas mulheres. Jejum não é só sobre comer menos, é sobre comer melhor e em horários melhores.
O jejum ele ajusta a sinalização hormonal. Não é sobre passar fome, é sobre ensinar o seu corpo a usar a energia de forma mais estável. Quando o seu corpo acostuma, você começa a amar fazer jejum. Agora imagina você aplicando isso por um mês. Apenas um mês, o que que você sentiria? Mais leveza, menos irritação, menos compulsão e talvez a primeira vez que você entenda que o seu corpo voltou a colaborar. Agora eu tenho que falar para vocês que você não precisa fazer isso sozinha. Organizar jejum, inflamação, intestino, hormônios, isso é um processo. E quando você tem um método de verdade, tudo flui melhor. E é por isso que eu criei a plataforma Viva Saúde. Lá eu te ensino exatamente como jejuar da forma certa, como você ajusta os hormônios naturalmente, como reduz a inflamação crônica, organiza a rotina, melhora a alimentação, como que monta o passo a passo sem sofrimento e com segurança. Não é um programinha não, porque você tem a minha presença ali, tirando suas dúvidas, fazendo com você. É uma estrutura completa de autocuidado feminino. Então se você sentiu que esse vídeo faz sentido, se você quer realmente transformar o seu corpo com consciência e ciência, o link da plataforma Viva Saúde está na descrição desse vídeo. Entre e comece hoje, o seu corpo já vai te agradecer. Essa é a plataforma Viva Saúde, para você que quer transformar sua saúde mudando a forma como você vive. Aqui você acha o passo a passo extremamente prático. Primeiro, quando você clica em início, você já tem acesso ao ciclo saúde e desinflamação, com todos os módulos em uma ordem fácil de entender. Primeiro comece aqui, início de tudo, alimentação, rotina, sono, suplementação, mente forte, com aulas extremamente práticas. Você ainda tem aula de tireoide, fígado e intestino e de exames laboratoriais. Mais abaixo, em emagrecimento e metabolismo, você acha o programa Emagrecer Certo, Código da Saciedade, Chá Seca Barriga e Ativação Metabólica, com orientações práticas para você só seguir, para você aplicar e ver o resultado. Em seguida, nós temos intestino, onde nós temos o módulo de desparasitação, tratando a constipação, método livre da candidíase e o cozinha funcional. Você também vai ter acesso à suplementação de A a Z, um curso prático para você só colocar na prática os suplementos no seu dia a dia. Além disso, você tem um curso de exames laboratoriais super completo, com um guia prático para você só colocar o resultado dos seus exames e ver os valores ideais. Quando você clica em Desinflame Já, você tem acesso ao nosso programa de desinflamação com todas as etapas e tudo que você tem que providenciar para só começar a fazer. Se você tiver alguma dúvida, você clica na aula e vai ter uma aba onde vai estar escrito comentários. Você deixa a sua dúvida aí que eu vou te responder.